Era uma sexta-feira qualquer, e eu saí do trabalho mais tarde do que o normal. O turno havia se estendido por causa de uma reunião de última hora, e quando finalmente fechei meu notebook e apaguei as luzes da sala, já passava das 9 da noite. O prédio onde trabalho fica em uma rua comercial, que à noite vira um deserto. Todas as lojas fechadas, postes com lâmpadas falhando e um silêncio incômodo que faz qualquer passo parecer um trovão. Caminhei em direção ao meu carro, estacionado a 2 quadras dali, tentando me convencer de que estava tudo bem. Sempre fui cuidadosa, olho em volta, caminho rápido, evito distrações. Mesmo assim, naquela noite, algo me deixava desconfortável. Havia um carro preto estacionado do outro lado da rua. Modelo sedã, vidros escuros. Fiquei de olho enquanto me aproximava do meu carro. Não parecia ter ninguém dentro. Respirei fundo, entrei, tranquei as portas e liguei o motor. Saí dirigindo pelas ruas vazias, tentando manter a calma. Coloquei uma música leve no rádio e pensei apenas em chegar logo em casa, tomar um banho quente e esquecer aquele dia estressante. Mas no primeiro retorno da avenida principal, vi os faróis do carro preto surgirem no retrovisor. No começo, achei que era coincidência. A rua tinha pouco movimento e era normal alguns carros fazerem o mesmo trajeto, mas a sensação de ser seguida se instalou rápido. Ele mantinha a mesma distância. Cada vez que eu virava, ele virava também. Toda tentativa de despistá-lo parecia falhar. Peguei uma rua à direita de repente, sem dar seta. Ele veio atrás. Apertei os dedos no volante. Meu coração disparou. Não havia mais como negar. Aquele carro estava me seguindo. Acelerei um pouco, não muito para não chamar atenção, mas o suficiente para tentar criar distância. Ele continuava colado. Me aproximei de uma lombada, freiei bruscamente como um teste. Ele freou junto, sincronizado demais. A adrenalina começou a subir. Minhas mãos suavam. Olhei para os lados, procurando um lugar aberto, iluminado, alguma coisa. Mas ali era só bairro misto, com casas de portões altos e calçadas vazias. Liguei o pisca-alerta, entrei numa rua estreita e acelerei. Era um atalho que eu conhecia bem. Se eu conseguisse chegar até a avenida principal, talvez houvesse movimento. Mas ele seguiu. O carro preto continuava atrás de mim como uma sombra. Pensei em ligar para alguém, mas meu celular estava na bolsa no banco de trás. Não dava tempo. Não dava para parar. Não dava para errar. Na esquina da próxima rua, vi algo que me fez respirar. Uma viatura da polícia parada, com os faróis ligados. 2 policiais do lado de fora conversavam próximos à calçada. Fiz um gesto com a mão pela janela como quem pede socorro e buzinei de forma rápida. Quando passei por eles, gritei: "Tô sendo seguida!" A viatura ligou os giros imediatamente. Os policiais entraram no carro e arrancaram. Olhei pelo retrovisor. O carro preto hesitou. Freou no meio da rua. A viatura fez o retorno, mas foi ali que tudo virou uma cena de filme. O carro preto acelerou bruscamente em outra direção, pegando uma rua transversal e sumindo na curva. Viatura tentou seguir, mas naquele cruzamento haviam outras saídas. E ele desapareceu. Estacionei poucos metros à frente, tremendo. Um dos policiais voltou até mim. Me pediu calma. Pediu que descesse do carro. Minhas pernas mal sustentavam meu peso. "A senhora conseguiu ver a placa?" Ele perguntou. Neguei, com a cabeça. Me senti inútil. Era um carro preto sedã, vidros escuros. Me seguiu por uns 10 minutos. Cada curva que eu fazia, ele fazia também. Eu tentei despistar, tentei acelerar. O policial fez algumas anotações e pediu para que eu o seguisse até a delegacia para registrar o boletim. Disse que aquele tipo de ocorrência não era raro naquela região. Na delegacia, expliquei tudo com mais calma. Eles disseram que, infelizmente, carros com vidros escuros e sem placas visíveis são frequentemente usados em tentativas de abordagem, sequestros relâmpago ou até crimes mais graves.
Crimes que começam com perseguições discretas, como a que eu vivi. Depois de tudo registrado, os policiais me escoltaram até próximo de casa. Eu agradeci inúmeras vezes, mas mesmo assim, ao chegar, tive dificuldade de dormir. Naquela noite, fechei todas as janelas, deixei as luzes acesas e revisei tranca por tranca da porta umas 10 vezes. Não consegui relaxar por dias. Fiquei pensando em tudo o que poderia ter acontecido se eu não tivesse visto a viatura, se tivesse virado em uma rua errada, se tivesse parado por um segundo para pegar o celular. Talvez eu não estivesse contando essa história agora. Foi a primeira vez que senti, de verdade, o que é o medo paralisante. O medo de ser escolhida ao acaso, de virar alvo sem saber o porquê. Desde aquela noite, mudei minha rotina. Nunca mais saí do trabalho tarde sozinha. Combinei caronas com colegas, passei a usar rotas diferentes, evito andar à noite. Não porque me sinto fraca, mas porque entendi que a cidade também tem seu lado escuro. E ele aparece quando menos esperamos. E o carro preto? Nunca foi encontrado. Nunca soube se alguém mais foi seguido por ele. Só sei que ele estava lá naquela noite, atrás de mim, silencioso, paciente, esperando uma oportunidade, e eu tive sorte. Só isso. Sempre fui o tipo de pai que tenta manter vivas certas tradições da família. Meu pai me ensinou a caçar quando eu tinha 12 anos. Era nosso jeito de nos conectar. Hoje, com meu filho já com seus 14, achei que era hora de passar isso adiante. Saímos no começo da tarde com o carro carregado de mantimentos, barraca, lanternas e meu velho rifle de caça. Íamos para um pedaço de mata afastado, onde meu pai me levava anos atrás. Um lugar isolado, longe de sinal de celular, sem casas por perto, onde só se ouvia o som dos bichos e das árvores balançando com o vento. A estrada até lá era de terra cheia de buracos e o sol já começava a cair no horizonte quando estacionamos. Armei o acampamento com meu filho me ajudando animado, olhos brilhando de empolgação por estar ali, longe da cidade, só nós dois. Fizemos uma fogueira no centro do pequeno descampado. O céu começou a escurecer rápido e o ar foi ficando mais frio. Enquanto o fogo crepitava, preparei um pouco de carne e dividimos o jantar olhando para o céu estrelado. Era uma noite tranquila, pelo menos parecia. Foi depois das 9 da noite que começamos a ouvir. No início, pensei que fossem apenas animais na mata. Galhos estalando, folhas se mexendo. Normal, considerando onde estávamos. Mas, aos poucos, os ruídos mudaram de tom. Os estalos começaram a parecer passos. E então, vieram as vozes sussurradas, baixas, como se alguém estivesse falando bem perto, mas sem mostrar o rosto. Meu filho parou de mastigar e me olhou. Ele ouviu também, não era imaginação. Pai, você tá ouvindo isso? Fiz sinal para ele ficar em silêncio. Escutamos melhor. As vozes pareciam vir de dentro da mata, perto da trilha por onde havíamos vindo. Tem alguém aí? Gritei. Silêncio. Depois, mais vozes. Mas agora, mais claras. Era como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas sem formar frases. Apenas sons desconexos, palavras partidas, sussurros que iam ficando mais altos e mais próximos. Levantei devagar, peguei a lanterna e meu rifle. Mandei meu filho apagar a fogueira. Se aquilo fosse algum grupo de gente querendo nos assustar, eu precisava estar preparado. A mata estava escura como breu. A lanterna mal iluminava 3 metros à frente. Caminhamos alguns passos em direção de onde os sons vinham, mas de repente tudo parou. Nenhum som, nenhum sussurro, só silêncio absoluto. Até os grilos pararam. Vamos voltar para a barraca, sussurrei. Meu filho concordou com um aceno rápido. No caminho de volta passamos por algo estranho, muito estranho. A uma certa distância da fogueira, vimos um círculo de pedras que não havíamos feito.
Dentro dele, ramos secos haviam sido organizados em um formato estranho, quase ritualístico. Como se alguém tivesse estado ali, e rápido. Pai, isso estava aqui antes? Não. Minha pele se arrepiou. Peguei meu filho pela mão e corremos de volta para o acampamento. Mas quando chegamos, a fogueira estava acesa novamente e havia pegadas ao redor. Várias, descalças. Ali, no meio da mata, longe de qualquer casa, alguém ou algo tinha estado com a gente. Não dissemos nada. Apenas nos entreolhamos. Eu peguei a mochila com o essencial, apaguei a fogueira e falei: vamos embora. Agora! Começamos a andar pela trilha de volta para o carro. No meio da escuridão, ouvíamos os passos atrás da gente. Rápidos, leves, como se nos perseguissem. E então, os sussurros voltaram. Mas agora, gritados, não eram mais vozes baixas. Eram gritos roucos, embolados, que diziam palavras que a gente não entendia, como uma língua que não pertencia a nenhum lugar conhecido. Meu filho começou a chorar baixinho, segurando minha mão com força. Eu queria confortá-lo, mas eu mesmo mal conseguia pensar. A única coisa que me guiava era o instinto de sobrevivência. Corremos. A mata parecia nunca acabar. As árvores, antes familiares, pareciam se mover ao redor, como se estivéssemos girando no mesmo ponto. A lanterna falhou por um segundo, e nesse intervalo, juro por tudo que vi uma figura entre as árvores, alta, magra, com olhos que refletiam a luz mesmo no escuro. Quando finalmente encontramos o carro, entramos desesperados. Liguei o motor, dei a ré tão rápida que quase batia em um tronco. Os faróis cortaram a escuridão, revelando por um segundo algo parado entre as árvores. Uma silhueta. Ela nos observava. Não fiz questão de olhar de novo. Pisei no acelerador e saí em disparada por aquela estrada de terra até chegar no asfalto. Só quando estávamos a muitos quilômetros de distância, perto de um posto de gasolina, com luz forte, consegui parar e respirar. Meu filho tremia, pálido, sem dizer uma palavra. Ficamos em silêncio por minutos. Depois ele só disse: pai, aquilo não era gente, né? Balancei a cabeça. Eu não sabia o que era. E até hoje, não sei. Não voltamos mais àquela mata. E até hoje não contei a ninguém o que vimos. Só sei que, seja lá o que fosse, estava ali, observando, esperando. Viajar de carro sempre me trouxe uma paz que poucas coisas conseguem. O som dos pneus na estrada, a música baixa, a paisagem passando devagar. É como se o mundo desacelerasse. Naquele dia, eu estava voltando de uma cidade do interior. Depois de um evento de trabalho que acabou durando mais do que o previsto. O plano era dirigir até em casa direto, mas a noite caiu mais rápido do que imaginei, e junto com ela veio a chuva. Daquelas finas e persistentes que embaralham a visão e molham tudo em poucos minutos. Os faróis dos carros, no sentido contrário, me cegavam e as placas da estrada estavam todas embaçadas. Eu já estava dirigindo há mais de 5 horas e minha mente começava a falhar. Quando vi a placa dizendo Hotel 24 Horas, 500 metros, foi como um alívio. Um lugar simples, à beira da estrada. Prédio baixo, fachada antiga, uma recepção iluminada com luz amarela fraca. Estacionei o carro em frente e desci. O recepcionista parecia saído de um filme antigo. Um homem magro, calado, de bigode fino e olhos fundos. Um quarto, por favor, só para passar a noite. Ele me entregou a chave do 208 e não disse mais nada. Peguei minha mala do carro e subi. Pelas escadas. O corredor estava mal iluminado e o carpete afundava sob os pés com um rangido abafado. As paredes tinham papel de parede descascando e o cheiro era de umidade antiga. Dentro do quarto, tudo parecia quieto demais. A cama estava arrumada, os lençóis limpos, o banheiro funcionava. Então resolvi não pensar muito.
Tomei um banho, comi um lanche que trouxe na mochila e me deitei, só com o abajur aceso. A chuva continuava do lado de fora, e por volta das 23 horas, alguém bateu na porta. 3 batidas secas. Uma pausa. Depois mais 2. Sentei na cama, alerta. Meu coração começou a acelerar. Me aproximei da porta em silêncio e olhei pelo olho mágico. Do lado de fora, havia um homem parado. Não era o recepcionista. Era alguém que eu nunca tinha visto. Tinha cerca de 30 e poucos anos, rosto pálido, barba mal feita, olhos muito abertos, como se não piscasse há horas. Ele usava uma jaqueta de couro escura e estava completamente encharcado da chuva. "Senhora, posso entrar?" Ele perguntou com a voz baixa, quase educada demais. Fiquei muda. Ele não parecia alterado, mas havia algo errado em sua postura. Ele estava calmo demais, parado demais. O jeito como falava, como se já soubesse que eu estava ali, olhando. "É só por um momento. Esqueci minha chave." Não respondi. Me afastei devagar da porta, peguei meu celular, mas estava sem sinal. Tentei ligar para a recepção, mas a ligação não completava. Ele bateu de novo, agora mais forte. "Por favor, só quero conversar." Voltei ao olho mágico. Ele estava mais perto da porta, o rosto quase colado na madeira. "O senhor está na porta errada!" Gritei, tentando soar firme. "Vou chamar a polícia." Silêncio. Ficou ali por mais alguns segundos, imóvel, depois se afastou. Esperei um pouco antes de olhar de novo. O corredor estava vazio, meu corpo inteiro estava em alerta. Sentei na cama, tremendo. Pensei em sair dali, mas a chuva estava pior do que antes e o hotel parecia completamente vazio. Era arriscado sair sozinha naquela escuridão. Uns 20 minutos. Depois, ouvi o clique da maçaneta. Alguém estava tentando abrir a porta. Dessa vez com mais força. A tranca vibrava. A maçaneta girava de um lado para o outro com pressa. Alguém realmente queria entrar. Corri até a porta e empurrei a cômoda contra ela. Peguei a cadeira e coloquei por baixo da maçaneta. Liguei de novo o celular e finalmente consegui sinal. Disquei 190 com os dedos tremendo. Contei tudo, tentando manter a calma. A atendente me pediu para não abrir a porta de jeito nenhum. Disse que uma viatura já estava a caminho, mas que poderia levar cerca de 30 minutos por causa da localização e do tempo ruim. Durante esses minutos, tudo ficou em silêncio. Nenhuma batida, nenhum ruído. Mas eu sabia. Ele ainda estava lá. Me escondi no canto do quarto, segurando a chave de fenda do carro que eu carregava no chaveiro. Estava disposta a me defender se fosse necessário, mas, felizmente, não precisou. A polícia chegou. Ouvi os passos no corredor, os policiais chamando. Abri a porta com cuidado e deixei que eles entrassem. Vasculharam o corredor, os outros quartos, o pátio externo. Nada. O homem tinha sumido. O recepcionista disse que não viu ninguém estranho entrar ou sair. E que todos os quartos estavam vazios, exceto o meu. Como se eu tivesse imaginado tudo. "Às vezes aparecem andarilhos por aqui", ele disse. "Gente que vem da estrada. Mas nunca ninguém tentou invadir." A polícia registrou a ocorrência e recomendou que eu deixasse o hotel. Eu não hesitei. Peguei minhas coisas e fui embora, dirigindo até encontrar um posto bem iluminado. Só consegui dormir quando amanheceu. Nos dias seguintes, continuei pensando naquilo, nos olhos daquele homem, na maneira como ele falava, na calma absurda, como se não estivesse pedindo para entrar, mas sim esperando que eu abrisse. E até hoje, às vezes, acordo com um pesadelo em que eu giro a maçaneta e abro a porta. E sempre que o sonho chega ao fim, eu me pergunto: o que teria acontecido se eu tivesse aberto aquela porta? Talvez ele só estivesse perdido. Talvez só quisesse abrigo da chuva. Talvez, mas a verdade é que havia algo nos olhos dele. Algo que dizia que não era só isso. E se eu tivesse dado aquela brecha, se tivesse confiado por um segundo, eu não estaria aqui contando essa história.
Era por volta das 9 da noite quando decidi ir ao shopping. Não era comum para mim sair tão tarde, mas eu precisava resolver algumas pendências e, de certa forma, a ideia de um shopping vazio me agradava. Gosto de caminhar sem pressa, observar. As vitrines, tomar um café em silêncio. A maioria das lojas já estava fechando. Restavam algumas ainda abertas, uma farmácia, uma livraria e uma lanchonete. Os corredores estavam quase desertos. O som dos passos ecoava de um lado ao outro, dando a tudo um ar meio fantasmagórico. Foi quando eu estava na livraria que senti aquele calafrio súbito, como se algo estivesse errado. Meus instintos me alertaram. Eu estava sendo observado. Virei devagar e do outro lado da loja havia um homem parado. Ele não mexia em nada, não interagia com ninguém, apenas me encarava. Alto, magro, jaqueta escura, boné surrado. O tipo de pessoa que você esqueceria em um ambiente lotado. Mas ali, na solidão da noite, ele era impossível de ignorar. Tentei fingir que não notei. Me afastei. Fingi interesse em outros livros, mas a sensação só aumentava. Quando saí da loja, dei uma olhada disfarçada para trás. Ele havia saído também. Fui até a lanchonete e pedi um café só para ter uma desculpa para sentar. A mesa que escolhi me dava visão da entrada principal. E lá estava ele, parado do lado de fora da livraria, agora com o rosto parcialmente sombreado, imóvel, olhando na minha direção. Tentei racionalizar. Talvez ele só estivesse esperando alguém. Talvez fosse um segurança disfarçado, observando o comportamento suspeito, mas nada nele fazia sentido. Ele parecia errado. As luzes começaram a apagar. Os alto-falantes anunciaram o encerramento das atividades. Me levantei, mantendo a postura calma, e comecei a caminhar para a saída. Enquanto passava por ele, senti os olhos dele me acompanhando. Não disse nada, não se moveu. Mas logo depois, ouvi passos atrás de mim. Não precisava olhar para saber que era ele. No estacionamento, o eco dos meus passos se misturava com os dele. Acelerei. Os passos também aceleraram. Cheguei ao carro, entrei rápido e tranquei as portas. Liguei o motor com as mãos tremendo. Olhei pelo retrovisor. Ele estava parado, agora a uns 5 metros, me olhando, como se esperasse alguma reação. Dirigi o mais rápido que pude. Cheguei em casa por volta de 1h da madrugada. O bairro estava deserto, silencioso demais. Entrei, tranquei a porta, fechei todas as janelas. Mesmo assim, a sensação de ser vigiado não passou. Fui para a cama, mas não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto dele. Ou melhor, sentia o olhar dele. Vazio, sem expressão, como se ele soubesse alguma coisa que eu não sabia. E então, a campainha tocou. Olhei no relógio. 13h20 da manhã, travei. Fiquei parado na cama, tentando entender se era real ou algum delírio do cansaço. A campainha tocou de novo. Uma vez, 2, 3. Depois, silêncio. Me levantei devagar e fui até a janela da sala, abrindo a cortina só um pouquinho. Meu coração gelou. Lá estava ele, o mesmo homem, parado na calçada, de frente para minha casa. Não se mexia, não falava. Só me encarava. Voltei para dentro, completamente em pânico. Liguei para a polícia, tentei manter a voz firme enquanto explicava que havia alguém estranho parado do lado de fora da minha casa. Disseram que uma viatura viria em poucos minutos. Esperei, ali sentado no escuro com uma faca na mão. Os minutos pareciam horas e, de repente, nada. Olhei pela janela de novo. Ele não estava mais lá, sumiu, sem som, sem passos, sem movimento. Pouco depois, a viatura chegou. 2 policiais desceram, revistaram a frente da casa, vasculharam a rua. Um deles veio até mim. "O senhor tem certeza de que havia alguém aqui?" perguntou. "Absoluta. Eu vi. 2 vezes, no shopping. E agora aqui. Eles não encontraram nada.
Nenhuma pegada no chão, nenhuma câmera registrou algo. Nada. Depois que a viatura foi embora, eu continuei acordado até o amanhecer. Passei o dia seguinte trancado em casa. E nos dias que se seguiram também, comecei a ter medo de sair. Toda sombra, todo reflexo em vidro ou espelho me fazia saltar. A sensação de ser observado não passava. Às vezes, tinha certeza de ver aquele boné surrado do outro lado da rua. Mas quando olhava de novo, não havia ninguém. Comecei a achar que estava enlouquecendo, até que decidi colocar câmeras na frente da casa, só por precaução. Foi então que, numa madrugada qualquer, o sensor de movimento disparou. Fui até o computador. A gravação mostrava a frente da minha casa e ele, de novo, parado no exato mesmo lugar, imóvel, por mais de 15 minutos. E então, como da outra vez, ele simplesmente desapareceu. Não caminhou para fora do quadro, não correu, simplesmente sumiu. Mostrei o vídeo à polícia. Eles levaram uma cópia, prometeram investigar, mas disseram que não conseguiam identificar o homem. Nenhuma correspondência com registros locais. Desde então, nunca mais o vi pessoalmente. Mas às vezes, ainda acordo de madrugada com a campainha tocando. E quando olho pela janela, não tem ninguém. Trabalho como porteiro há anos. Já passei por prédios de todos os tipos. Luxuosos, simples, residenciais, comerciais. E se tem uma coisa que aprendi, é que a madrugada tem vida própria. Quando o silêncio se instala e os corredores ficam escuros, a mente começa a trabalhar de um jeito diferente. Foi em uma dessas madrugadas que tudo começou. Era um plantão comum. Eu estava sozinho, como sempre, na portaria do prédio. Tinha passado da meia-noite quando notei, pela primeira vez, um rapaz parado do outro lado da rua. Alto, magro, de moletom escuro, estava imóvel, olhando na direção do prédio. Na hora não dei muita importância. Pode ter sido alguém esperando um carro de aplicativo, ou até mesmo alguém que mora na região e parou ali por acaso. Mas algo nele me incomodava. Não fazia nenhum movimento, não olhava para o celular, não fumava, não conversava com ninguém, só observava. Minutos depois, ele foi embora, caminhando devagar até a esquina, onde desapareceu. Voltei ao trabalho e esqueci do assunto. Até a noite seguinte, mesma hora, mesmo lugar, mesmo rapaz. Foi aí que comecei a ficar desconfiado. Não era coincidência. Ele não entrava no prédio, não falava com ninguém. Apenas aparecia, parava na mesma posição, olhava para a portaria e depois sumia. As noites foram passando e isso se repetia. Sempre por volta das 2h30 da manhã. Comecei a reparar em detalhes. Ele não trocava de roupa, sempre o mesmo moletom escuro. Não trazia mochila, nem sacola. Era como se fizesse parte de uma rotina estranha que só ele conhecia. Certa noite, resolvi encarar. Saí da portaria e fiquei olhando de volta. Por alguns segundos, ficamos assim. Eu de um lado da rua, ele do outro, parado, mudo. "Você quer alguma coisa?" Gritei. Ele não respondeu. Apenas virou de costas e foi embora como sempre fazia. Tranquilo, sem correr, sem pressa. No turno seguinte, contei para meu colega que faz a cobertura do período do dia. Ele riu. "Rapaz parado na rua? Isso aí deve ser algum doido ou um curioso. Às vezes, gente assim só quer causar. Pode até ser. Mas eu não achava normal aquilo. Não àquela frequência e não daquela maneira. A obsessão começou a crescer. Comecei a esperá-lo. Às vezes, não fazia nada no turno até dar o horário. Ficava só olhando o relógio, olhando para a rua, esperando por ele. Quando ele aparecia, era como se eu confirmasse que não estava ficando louco, até que decidi fazer diferente. Hoje eu vou atrás, pensei, e foi o que fiz. Quando o vi parado do outro lado da rua, vesti meu agasalho, tranquei a portaria rapidamente e saí andando rápido na direção dele. Não queria correr de cara, só aproximar.
mas ele me viu se aproximando e, dessa vez, não ficou parado. Virou e começou a andar com passos largos. Acelerei o passo. "Ei, espera aí!" gritei. Ele ignorou. Pegou a esquina como sempre fazia. Corri. Quando dobrei a esquina, nada. A rua estava completamente vazia. Não havia portões abertos, becos, nada onde ele pudesse ter entrado rápido. Era como se tivesse evaporado. Voltei para o prédio cansado, ofegante, suando frio. Aquilo me deixou perturbado. Será que ele já sabia que eu ia atrás? Por que fugia? O que ele queria? Na noite seguinte, ele voltou, como se nada tivesse acontecido. Comecei a anotar os horários, sempre entre 2h27 e 42 da manhã. A mesma roupa, a mesma posição, o mesmo silêncio. Passei a monitorar as câmeras, mas estranhamente, eu nunca conseguia registrar ele direito. Nas imagens, aparecia um vulto na calçada, mas era difícil identificar o rosto ou os detalhes. Talvez pela má qualidade das câmeras, talvez pela minha expectativa, mas nunca consegui pegar uma imagem clara. Cheguei a pensar em chamar a polícia, mas o que eu diria? Um homem para do outro lado da rua todos os dias e vai embora. Não era crime, e eu também não tinha nenhuma prova de ameaça, nenhum comportamento agressivo, só presença. Então comecei a me questionar. Será que ele estava ali mesmo? Será que eu não estava cansado demais, dormindo pouco, imaginando coisas? Meus colegas de trabalho não viam nada. Um deles até passou a rir de mim. "Vai ver é seu reflexo no vidro, rapaz." Ele zombou, mas eu sabia que não era isso. Eu via o rosto dele, não claramente, mas via. Ele existia. Na penúltima noite em que o vi, tentei novamente sair correndo, atrás dele. Estava determinado. Peguei o bastão de ronda, coloquei um boné e saí assim que ele apareceu. Corri o mais rápido que pude. Ele percebeu, virou e acelerou o passo. Fomos até o final da rua. Vi ele dobrando a esquina. Mas dessa vez, cheguei rápido. E quando virei... nada. Olhei para todos os lados. Bati em portões, procurei atrás de carros. Nada. A rua era pequena. Era impossível ele sumir tão rápido. Fiquei parado por um tempo, suando, com a respiração pesada. Não conseguia pensar direito. Senti um vazio estranho. Voltei caminhando, dessa vez sem pressa. A cabeça cheia de dúvidas. Na última noite que o vi, tudo parecia igual. Mesmo horário, mesmo lugar, mas algo era diferente. Ele parecia mais perto, como se tivesse dado um passo em direção à portaria. Não cheguei a sair, apenas fiquei ali, olhando. E ele também, por mais de 5 minutos. E então ele foi embora. Caminhou calmamente até o fim da rua e desapareceu. Pela última vez. Depois disso, nunca mais voltou. Faz meses que não o vejo. E estranhamente sinto falta. Parte de mim queria que ele voltasse. Parte de mim queria respostas. Hoje, olhando em retrospecto, não sei mais o que pensar. Será que ele era real? Será que eu, preso à rotina, às noites longas e solitárias, não criei uma presença para quebrar o silêncio? Ou será que havia mesmo alguém ali que, por algum motivo, decidiu me observar por semanas? Nunca vou saber.